Bom dia a todos. Hoje a nossa aula vai ser sobre a mitologia grega. A gente vai falar sobre deuses, sobre heróis, sobre as criaturas mitológicas. Vocês já assistiram Cavaleiro do Zodíaco? Acho que não, né? Do meu tempo, não é para vocês, não. Eu já assisti. Mas eu Vocês não sei meu pai. Sim. Vocês assistiram, né? Cavaleiro do Zodíaco. Para mim, o melhor desenho de todos. Até hoje não vi nenhum desenho barrar Cavaleiro do Zodíaco. É o meu predileto. Sempre eu queria ser o Yoga, o Cavaleiro de Gelo. Ficava dando murro na parede, ferrava minha mão toda vez, esperando sair o gelo e o gelo nunca saía. Vocês nunca imaginaram que vocês iam ser cavaleiros, não? Ou Amazonas, não? Era. Dragon Ball, vocês nunca levantaram a mão quando o Goku pediu a Genkidama, não? Pra dar mais energia a ele, não? Eu já fiz isso aí às vezes. Oxe, eu faço isso até hoje quando assisto que Goku vai derrotar Cell, aí levante a mão e mande suas energias para aumentar a Genkidama, aí levanta as mãos e... Aê! Para ele derrotar Cell. Mas hoje a gente vai falar, a gente não vai falar sobre mitologia asiática, a gente vai falar depois, quando a gente falar de China. A gente vai ver que muita coisa de Dragon Ball é mitológico também, né? Os nomes. Não os personagens em si, mas os nomes. E mitologia grega, puro Cavaleiro do Zodíaco. Então, a mitologia Também grega. é um anime, não é verdade? Tem o anime também. O original é o anime, né? O anime é o original. Só que o anime eu não consigo entender as coisas, porque o anime você tem que ler de trás para frente, né? Aí eu acho complicado. Eu já me acostumei com isso. Tu já se acostumou, não foi? Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Lembra que na semana retrasada a gente falou sobre a Grécia, mas a gente falou basicamente dos aspectos sociais, que foi as classes sociais, e a gente falou também sobre Esparta e Atenas. Lembra que eu falei Atena e Atenas, a diferença da deusa e da cidade? As classes sociais, espartanos, esparciatas, periecos. Então, hoje a gente vai falar só da mitologia. Os mitos gregos, né? Os gregos, eles vão criar os mitos para poder passar as mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de um povo. Há cerca de 3.000 anos atrás, não tinha nenhum tipo de explicação científica para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, os gregos buscavam com isso, primeiro, né, dar um significado, explicar a chuva, explicar os raios, as tempestades, explicar a vida, explicar a morte, explicar a natureza. Então, os gregos, eles procuravam primeiramente a busca desse significado, né? Através de uma série de histórias de origem da imaginação deles. Eles pegavam muito coisa da imaginação e ia transmitindo. Aí isso vai dar origem ao que nós chamamos de literatura oral, que é aquele conhecimento que é repassado de um para o outro, sem provas científicas. Você fala, aconteceu isso, isso e isso, mas você não tem como provar. Aí essa literatura oral vai dar origem à mitologia grega. Dentro da mitologia grega, primeiramente a gente vai falar dos heróis. Os heróis. Todo mundo aqui sabe o que é um herói? Vocês sabem o que é um herói? Sim. O que é um herói? Diz aí, Luan. É uma pessoa que ajuda os outros. Só por ajudar os Que outros? Não, e que salva. Só salvar os outros? Para derrotar nossos inimigos. Ele protege as pessoas. Herói protege as pessoas, faz o bem. O que mais um herói faz? Para derrotar nossos inimigos. Isso. A Abner colocou, nos animes os heróis fazem isso, exatamente. Só que dentro da mitologia grega, os heróis são aquelas pessoas que são filhos dos deuses com homens, com as mulheres, né, no caso, dos deuses com as mulheres, e essas pessoas são capazes de fazer algo sobrenatural, surpreendente, atos de bravura, de coragem. A isso dá-se o nome de heroísmo, né? São os heróis gregos. Eu sei, um professor. Sabe qual? Aquiles. Aquiles. A gente vai falar de Hércules. Já ouviu falar de Hércules?
Sim, Sim, já, Hércules, muitas o filho de vezes. Zeus. Tem até o desenho dele, que é bem legal. O desenho de Hércules, Aquiles, Perseu, Teseu. Todos esses heróis a gente vai falar deles. E a gente vai ver como vai surgir nessa questão do heroísmo para o mundo grego. Tá apareceu para todo mundo o nome mitologia greco-romana heróis? sim, para mim apareceu. Apareceu, né? Agora eu mudei. Agora é um pouquinho de leitura. Veja só. Os heróis, eles lutam ou contra os deuses, muitos dos heróis lutam contra os deuses, ou lutam contra ameaças terrenas mesmo. Os deuses sozinhos, dentro da lógica da mitologia grega, eles não podem interferir de maneira nenhuma no rumo da história. Por isso, eles usam heróis como as peças para fazer as tarefas que ele não pode executar sozinho. Então, o herói ele é usado muitas vezes por um deus, dentro da mitologia grega. Um herói, ele é filho de um humano com Deus, ou seja, ele é um semideus. Os heróis nada menos são do que humanos que têm poderes especiais, normalmente associada à função do seu pai, né? Um filho de Poseidon, Percy Jackson, todo mundo aqui já leu, já assistiu o filme de Percy Jackson? Ele tem poder de água, de Isso, controlar. porque ele tem poder de água. Porque ele é filho de Poseidon, rei dos mares. Isso. Ele é filho de Poseidon, rei dos mares. Logo, o Percy Jackson, ele vai ser o quê? Um semideus. E quando o pai dele morrer, ele vai ser o novo rei. Isso, só que o pai dele é um deus, né? Poseidon nunca morre, né? Os deuses nunca morrem. Então ele sempre vai ser herói. Ele nunca vai poder tomar o poder do pai dele. Ah. Aí ele vai ter o poder, né? De controlar as águas, de falar com cavalos. Um filho de Atena, ele vai poder ter a inteligência, vai fazer a escolha sábio. Um filho de Afrodite vai ter o poder da beleza, o poder da atração ao sexo oposto. O herói, apesar de ter uma metade divina, o herói ele pode morrer. Os deuses não morrem, mas os heróis morrem sim. Existe exceção, como Aquiles, que nasceu mortal, mas foi banhado pelo rio Styx, o que deu a ele seus poderes. O rio onde só os deuses se banham, o Aquiles se banhou, e aí ele ganhou poderes sobrenaturais. Agora eu vou falar para vocês alguns dos principais heróis dentro da mitologia grega. O mais famoso dos heróis gregos é o Hércules. Hércules é o mais famoso, né, o herói grego. Ele é filho de Zeus com uma mortal. O seu poder era a força. E com ela, ele vai realizar uma das mais famosas histórias da mitologia antiga, que são os 12 trabalhos de Hércules, que vai ser a tarefinha de vocês. Tarefinha de casa que a gente vai ter. Vocês vão pesquisar e vão falar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Cada um desses trabalhos, trabalho de agilidade, de força, de inteligência, a gente vai ver cada um desses trabalhos. Perseu. Perseu é o herói conhecido por matar a Medusa. Vocês já ouviram falar na Medusa? Sim. A Medusa. Sim, eu sei. Mulher com cabelos de cobra. Isso, se você olhar para ela, você vira uma estátua. Uma pedra, uma estátua de pedra. Isso, você vira uma estátua de pedra. E esse é um dos motivos que apontam, né? Dizem que as estátuas gregas, elas tinham uma perfeição, eram bem perfeitas, parece humanos, que todos dizem que as estátuas gregas foram homens que foram paralisados pela Medusa. Ele tinha a capacidade da invisibilidade, ou seja, o Perseu ficava invisível, e sandálias, que foi presente dos deuses, que o faziam voar. Perseu é um herói bem conhecido dentro da mitologia grega. Hércules, Perseu. Agora a gente vai para Teseu. Eu acho a Medusa muito feia. Oi? Eu acho a Medusa muito feia. Porque se olhar pra ela, sei lá. A gente vai falar sobre ela. Já já a gente vai chegar em Medusa para falar sobre ela especificamente. Teseu. Ele não era filho de nenhum deus, mas sim do rei de Atenas, a cidade, né?
Nasceu em terras distantes da cidade de Atenas, só que aos 16 anos ele descobriu que ele era filho do rei. Durante sua jornada para se tornar rei de Atenas, ele vai enfrentar monstros, inclusive o temido Minotauro, né? O labirinto lá de Creta, o labirinto do Minotauro. O Teseu vai ser o homem que vai matar o Minotauro. Minotauro esse que comia todas as mulheres, né? Uma vez por ano tinha que colocar uma mulher dentro do labirinto para o Minotauro devorar elas. Orfeu foi um homem, né, abençoado por Apolo com o dom da música. Tanto é que ele hoje, quem gosta de música, o protetor das músicas é o Orfeu, né? Ele participa da expedição dos Argonautas. Argonautas foi um grupo de gregos conquistadores. E também ele é um dos 2 únicos mortais que voltaram do reino dos mortos. Ele e Hércules foram para o reino dos mortos e voltaram de lá. Ninguém mais conseguiu isso, a não ser Hércules e Orfeu. Como Orfeu tinha perdido sua mulher, a mulher de Orfeu morreu, Orfeu desceu para o mundo dos mortos para ficar lá com sua mulher, para buscá-la. Ele conseguiu voltar vivo, porque toda ameaça que aparecia, ele começava a tocar sua lira, sua harpa, e aí acalmava os monstros, acalmava os perigos, e ele conseguiu voltar. Então, Orfeu e Hércules foram os 2 únicos homens que voltaram vivos do mundo dos mortos, né? Quem governa o mundo dos mortos? Perseu. Não, o Deus, que é o mundo dos mortos. Hades. Hades, é o Deus do mundo dos mortos, né? A Tríade, que vai governar os 3 mundos. O mundo dos vivos, quem governa é Zeus. O mundo oceânico, quem governa é Poseidon. E o mundo dos mortos, quem governa é Hades. São os 3 deuses principais, né? A Tríade principal dentro da mitologia grega são os 3. Hades, Poseidon e Zeus. Aquiles. Aquiles é o maior guerreiro dentro da mitologia grega. Quando nasceu, Aquiles foi banhado no rio Estige, o que vai lhe garantir poderes como a inteligência, a força e a habilidade no combate. Aquiles é o único homem que se tem notícia na história que ele lutou mais de 1000 batalhas e não perdeu nenhuma. Os historiadores conseguiram comprovar as lutas, né, através de relatos, muitos relatos orais, que na época eles não tinham escrita, né, na época de Aquiles. Mas ele é comprovado que ele foi o maior guerreiro da história. Ele só tinha um ponto fraco, o calcanhar. E justamente o Paris, em uma das batalhas, né, lá na conquista de Troia, o Paris vai dar-lhe uma flechada em Aquiles e a flechada vai bater bem no calcanhar e Aquiles vai morrer de maneira meio bizarra, né? O guerreiro mais forte que o mundo já viu vai morrer com a flechada no calcanhar. Não foi uma flechada na cabeça, não foi uma flechada no coração, não foi uma flechada em um ponto vital, mas sim no calcanhar. Como o calcanhar era o ponto fraco dele, o Aquiles acabou morrendo, né? Olá, agora, a gente vai falar sobre seres mitológicos. Alguns seres extraordinários que viviam na Grécia Antiga. Que seres extraordinários eram esses, né, que viviam lá na Grécia Antiga? Que está no nosso imaginário popular. Primeiro, as ninfas. As ninfas eram seres femininos que habitavam os campos e os bosques, levando alegria e felicidade. Os campos e bosques, quando estavam floridos, no período da primavera, os gregos explicavam isto porque as ninfas estavam lá no bosque. Então, quando as flores começavam a florescer... Oi? Ô, professor, podemos dizer que as ninfas são fadas sem asas? De certa maneira, sim. São fadas, porque as que ficam na floresta lá,
com flores lá e tudo mais, tudo na harmonia, então são tudo fada. Pode-se dizer que sim, né? Se a gente for levar, porque as fadas são da mitologia celta. E as ninfas são a mitologia grega. Então a gente pode dizer que sim, né? Porque, como eu disse a vocês, a mitologia foi a maneira segundo a qual os gregos vão procurar explicar as coisas que acontecem. Quando chegava a primavera, que os gregos começavam que as flores começavam a florescer, e aí os gregos chegavam, não, as ninfas estão aqui na floresta. E as ninfas, né, vão lá levar alegria e felicidade para todo o povo. Tinha também os sátiros. Os sátiros é essa figura aí. Figura com corpo de homem, chifres e pata de bode. Os sátiros eram animais que ficavam cantando para alegrar os animais. Os sátiros, principalmente os animais saíam à noite e o sátiro ficava tocando o seu instrumento, na sua gaita, uma espécie de gaita que ele ficava tocando, e os animais seguiam ele, né? Ficavam se divertindo. Ele era responsável pelas festas nas florestas. Se você se perdesse na floresta, ou se você fosse fazer um culto religioso ou uma própria festa, você tinha que deixar uma oferenda para o sátiro, guardião daquela floresta. Então, o sátiro é essa figura aí. A gente tem também o centauro. O centauro eram homens que tinham sido amaldiçoados pelos deuses e ficavam nas florestas vagando com o corpo formado metade homem, metade 4 patas de cavalo. Os centauros também vão ser os guardiões da constelação de Pégasus, uma das 13 constelações do zodíaco, né? Talvez esse seja as mais famosas, as sereias. Eu gosto de sereia. As sereias eram as ninfas de Poseidon, mulheres com metade do corpo peixe. Ela atraía o marinheiro com seu canto atraente para matar. As mulheres que viviam no reino de Poseidon, ele incumbia elas dessa missão: trazer homens, encantar os homens com belas canções, para depois elas devoravam esses homens. Então eram mulheres com metade peixe que atraíam o marinheiro com seus cantos. Ô, professor. Oi? Todo dia. A sereia é um ser bom. Eu não acredito, não. Ela matava os homens. Ela é um ser muito malvado. Mas não é fogo. Eu até assisti a Ariel, ela é tão fofinha. Não é? A pessoa assiste a Ariel. Não, vê só. É porque... Eu não sei onde tá, que é CD não, DVD, que dentro dele tem os 2 filmes da Pequena Sereia. Eu gosto da Ariel. Ela não é assim, não. Mas vejam só, vocês têm que pensar sempre o seguinte. Como vocês estão falando aí, desenho animado, Pequena Sereia, Ariel. É legal, até minha filha assiste, eu gosto de assistir a Pequena Sereia. Só que é um desenho animado para quem assistir. Crianças. As sereias que estamos falando aqui são os seres mitológicos. Qual é a criança? Qual é o pai? Qual é a criança respirar na água. Que vai colocar um desenho de uma sereia devorando as pessoas para assustar as crianças pequenas? Ô, professor. Nenhum, né? Mas também, professor, quando a pessoa vai pesquisar na internet fotos de sereias, a pessoa sempre vê a sereia lá com caudas rosas e tudo mais, a bela e a mais bela que a própria beleza. Aí a pessoa pega e vai ver isso aqui, é uma criatura do demônio, que a pessoa, olha aqui as caveiras junto com a sereia, olha aqui Não, é uma criatura de Poseidon. Poseidon que criou as sereias para matar os marinheiros. Eu acredito que sereias são boas pessoas, né? Principalmente aqueles marinheiros que não respeitavam os oceanos. Quem não respeitava os oceanos, o Poseidon, ele mandava os marinheiros para devorar, mandava as sereias para devorar os marinheiros. As sereias têm essa função, né, de guardião dos oceanos para aquelas pessoas que não respeitavam os oceanos. Essas mulheres encantavam os homens com seus belos cantos e depois devoravam eles, né, os marinheiros que não respeitavam os oceanos. Outra agora. As górgonas. Oi. Pode falar.
Medusa? Alguém falou, Deve professor? ser uma Piratas do Caribe medusa. aparecem assim. Com certeza é uma medusa. As górgonas eram mulheres com espécies de monstro com cabelos de serpente. Se você olhasse para as górgonas, você virava pedra. A mais famosa górgona é a Medusa. A Ilha da Medusa, né? A Ilha das Cobras. Ela aparecia primeiramente para você com cabelão, algo bem lindo, belo e maravilhoso, e depois ela mostrava a sua real face. Quando você olhava para ela, você virava estátua. Então essa é outra espécie de monstro, né? As górgonas, a Medusa. A Quimera. Quimera era uma mistura de leão e cabra que soltava fogo pelas ventas. Eram os guardiões dos céus, né? Monstros criados por Zeus para proteger os céus. Dizem, dentro da mitologia grega, que foram as quimeras que criaram o sol. A explicação da criação do sol para os gregos foram as quimeras. Minotauro era um monstro que tinha corpo de homem e cabeça de touro. Forte e feroz, habitava o labirinto da ilha de Creta, né? Lembra que eu falei para vocês que Teseu foi o cara que derrotou o Minotauro? Que dentre os habitantes da ilha de Creta, eles colocavam as mulheres e lá desse labirinto, dentro de Creta, as mulheres eram devoradas por ele, né? Era uma espécie de oferenda. A mulher, quando completava 15 anos de idade, ela era jogada dentro do labirinto para o Minotauro devorá-la. Até que Perseu chega lá e mata ele. Pegasus. Me dê sua força, Pegasus. Pegasus era o cavalo alado, símbolo da imortalidade. O Pensei Pegasus... que era um unicórnio. Oi? Pensei que era um unicórnio. Não, um cavalo alado, um cavalo com asas. Ele nasceu do sangue da Medusa quando ela foi decapitada por Perseu. Quando Perseu matou a Medusa, o sangue dela, na mesma hora, nasce o Pégasus, né? O cavalo alado, que era a maneira pela qual os gregos explicavam os cometas. Os cometas, que a gente chama de estrela cadente. Quando passava rasgando o céu da Grécia Antiga, os gregos diziam que Pégasus estava voando por lá, protegendo a cidade. É outra criatura, outro ser mitológico. Professor, Oi? sobre Pegasus. Segundo o que eu vi na internet, Pegasus, ele, antes da Medusa ser a Medusa, assim, com aquelas cobras na cabeça e tal, eu vi na internet que ela, antes de ser transformada em Medusa, ela é uma mulher normal, aí ela engravidou, aí durante a gravidez ela foi transformada em Medusa por causa de um fato aí. Aí o bebê ficou preso nela, aí só depois que um jovem foi mandado para matar ela e conseguiu cortar a cabeça dela. Aí através disso, quando ele matou ela, aí através do sangue dela, Pegasus nasceu, que era o bebê. Anitta, assim, a lenda, né? Porque ninguém nunca sabe. Existem mil histórias, que é mitologia, né? Estamos tratando de mitologia, lendas. Nunca vai se provar, nunca se tem apenas uma única versão. Pensem sempre nisso. Tudo que a gente estudou, tudo que eu estou falando para vocês aqui, tem pelo menos umas 10, 100 versões de cada história dessa aí. A mais conhecida da Medusa era o seguinte: a Medusa era uma mulher bonita, que morava na ilha de Corinto, e ela era tão bela que ela rivalizava na beleza com a própria Afrodite. Afrodite, vocês sabem que é a deusa da beleza, né? Deusa da beleza e do amor. Ela rivalizava com a própria Afrodite. Num belo dia, Afrodite, ela se encantou pelo homem, só que esse homem, ele gostava da Medusa, né? E aí, Afrodite acabou amaldiçoando ela, transformando ela nesse ser horrendo, que transformava as pessoas que olhassem. Aí mostrava ela sempre se apresentava às pessoas como uma mulher linda, maravilhosa, mas depois ela mostrava a maldição de Afrodite, né? Que é o cabelo dela com cobre, os olhos de fogo, e aí a pessoa acabava virando pedra.
Então, a Medusa, ela, dentro de uma das várias histórias da mitologia, a Medusa, ela foi amaldiçoada pela deusa Afrodite, porque ela era tão bonita, ela rivalizava na beleza com a deusa Afrodite. Entendi. Mas aí tem outras versões também. Se vocês forem pesquisar sobre isso na internet, o que não vai faltar é versões diferentes. Cada um tem uma versão. Por isso que estamos falando de mitologia. Ciclope. Ciclope eram gigantes imortais com um único olho no meio da testa, que, segundo a mitologia, trabalhavam com o deus Hefesto, né, como ferreiro, né? Eles faziam as armas dos deuses, os ciclopes. E o seu alimento do dia a dia, eles se alimentavam de seres humanos. Os ciclopes, eles se alimentavam todos os dias com vários e vários seres humanos. Agora a gente vai falar dos deuses, principais deuses gregos. Lembra? Sim. Eu falei para vocês que existem a grande tríade, né? A tríade principal dos deuses gregos são três. Os três irmãos. São Conheço dois. Zeus. Eu sei que tem três, eu conheço dois. Eu só conheço dois. Poseidon e Júlia Zeus. entrou. Hades, Poseidon e Zeus. São os Então, três irmãos. Hades, eu esqueci de Hades. Um é o deus do mundo dos vivos, Zeus. Um é o deus dos mares, Poseidon. E o outro é o deus do mundo dos mortos, Dá Hades. pra você saber sobre isso tudo em Hércules e a Pequena Sereia, Sim. praticamente. Eles são filhos, né, de Urano e Gaia. O céu e a terra, o filho do céu e da terra, Urano e Gaia, que mais na frente eu vou falar para vocês sobre eles. Os três filhos vão destronar os pais e eles mesmos vão comandar. Zeus é o deus, né, de todos os deuses dos homens, senhor do Monte Olimpo. O Monte Olimpo é o monte mais alto da Grécia Antiga e lá ficava morando os deuses, os 12 deuses, né, os 12 principais deuses moravam lá. Zeus era o líder de todos, o mais forte. Ele representava a tempestade e sua arma era o raio. Ele utilizava uma ave águia como animal, né? Que ele costumava se transformar. Ele se transformava em águia. E ele teve diversos casos com deusas, ninfas, humanas, tendo vários filhos semideuses. Ele é o mais forte. Ele é como se fosse o líder, o presidente lá do Monte Olimpo. Ele comandava todos os deuses, os Zeus. A sua esposa era a Hera, era a irmã e esposa de Zeus. Ela é a rainha do Olimpo. Hera era a deusa do matrimônio, do parto e da família. Extremamente ciumenta e vingativa com os amantes do marido e com os filhos que eles geravam, né? Zeus era um cara que tinha várias amantes e Hera era a pessoa lá que ficava lá se vingando de todas as amantes do Zeus, né? A deusa do matrimônio, do parto e da família. Poseidon, segundo o deus mais forte, não é? Dos 12 do Olimpo. Ele é deus dos mares. Ele é irmão de Zeus e de Hades. Ele é o deus do oceano. Morava em seu palácio no fundo do mar junto com a sua esposa Anfitrite. Usavam um tridente e esse tridente era o responsável pelos terremotos e maremotos. Então, todos os terremotos e maremotos que a gente vinha a ter e tsunamis são ocasionados por Poseidon, né? O segundo mais forte dos deuses. Ares era o deus grego da guerra, filho de Zeus e de Hera. Quando as pessoas estavam perto dele, sentiam raiva e vontade de brigar, batiam umas nas outras. Ares foi um dos amantes de Afrodite, né? A deusa do amor e da beleza. Lembra de Afrodite que eu falei da Medusa? Sim. Apolo, deus da beleza, da juventude, da luz e das artes. Filho de Lete de Zeus, Apolo ele é associado ao sol e ao pastoreio. Embora o Apolo não fosse considerado bom esportista, ele é um guerreiro de grande habilidade, não é? O próprio sol, o brilho do sol era o brilho do Apolo, de acordo com a mitologia grega. O sol só brilhava, tinha esse brilho todo, esse resplendor todo, porque Apolo morava lá, próximo ao sol, apesar de estar sempre no Monte Olimpo. Artemis
Deusa da floresta e da caça, era apaixonada por Órion, filho de Poseidon, pois ele também era um caçador como ela. Já a deusa dos caçadores, quando os gregos saíam para caçar, arrumar mantimentos, eles sempre deixavam oferendas lá para Artemis para ter uma boa caça. A mais conhecida, pelo menos para aqui no Brasil, né, pra gente, Atena, deusa da sabedoria e da serenidade, protetora da cidade de Atenas. Lembra que eu falei para vocês? Atena, sem o S, é a deusa. Atenas, com o S, é a cidade. Ela era imbatível na guerra. Nem mesmo Ares, que era o deus da guerra, era páreo para ela. Pois, enquanto Ares só queria saber de brigar e de violência, Atena, ela era extremamente estratégica. Ela também é considerada a deusa da justiça. Os cavaleiros do Zodíaco vão lá, né, proteger ela. Deixa eu ver aqui o próximo agora. Nossos bonequinhos aqui tá parecendo meio que anime, mais ou menos. Afrodite, deusa do amor, da beleza e do sexo. Afrodite era a mais bela entre as deusas. Na mitologia romana, ela é conhecida como Vênus. Ela nasceu quando Cronos cortou os testículos de Urano e arremessou ao mar. Da espuma do mar, a espuma do oceano, nasceu Afrodite. Quando a gente vai para a praia, não fica aquela espuma? Quando a onda quebra, não fica uma espuma? Os gregos chamavam aquela espuma de espuma Afrodite. Então, a deusa Afrodite, ela nasceu lá daquela espuma. Ela é considerada a mais bela das deusas. Oi? Desculpa o atraso, é porque eu tava procurando o link e só depois que eu vi que você tinha mandado uma mensagem. Não tem problema, não. Professor, Oi? Afrodite é feia, professor. Como é que ela é mais bonita? Não, mas é Aqui porque aí é uma ela é representação só dela, né? Aí é um desenho. Aqui, Eu acho a Medusa mais bonita. A Medusa. Pra mim ela é bonita. Aí na Grécia, A Medusa rivalizava com ela, né, na beleza. Ela é mais bonita Agora que ela todas tá as com mulheres mais cara aí. de velha. Não, ela é bonita, agora só que ela tem cara de velha. Não é isso? Dentro no mundo grego, a Medusa se rivalizava com a Afrodite na beleza. Só que a Afrodite era uma deusa. E ninguém poderia rivalizar com os deuses. Acho que seria mais bonita. Oi? Acho que seria mais bonitinha, que ela é muito legal. Hefesto, filho de Zeus e Hera. Hefesto era tão feio que foi rejeitado pela sua mãe, jogado do alto do Monte Olimpo. Por essa razão, ele tornou-se o deus da fúria dos vulcões, da devastação do fogo. Ele também tinha o poder de transformar o metal em obra de arte. Hefesto, ele é considerado o pai dos ciclopes. Lembra dos ciclopes que eu falei agora há pouco? O pai dos ciclopes é o Hefesto, que ele trabalhava transformando as armas dos deuses. Quem fazia era o Hefesto. Quando ele nasceu, ele era tão feio que aí a própria mãe, a Hera, jogou ele do Monte Olimpo para baixo. E essa é a explicação. A fúria de Hefesto é quando o vulcão entra em erupção. Quando os vulcões entravam em erupção, os gregos acreditavam que Hefesto estava com raiva. Hefesto queria puni-los. Pera um pouco, ela era a esposa de Zeus, não era? Sim. Então quer dizer que todos os deuses que estão aí, menos Zeus, são filhos dela? Ou são filhos ou são irmãos. De Zeus e Hera. Nossa. É uma família só, hein? Todos são uma família só. Sendo São que os 12 do Olimpo, né? É tudo uma família só, sendo que um discordando do outro. Assim, Sim. era uma briga. Professor, Nossa. Oi. é uma família polêmica. Quem é o pai de Zeus? O pai de Zeus, Urano e Gaia. E é, infelizmente, assim, a realidade de algumas famílias por aí, né? Sim. Deméter era a deusa das plantas, da terra cultivada, das colheitas e das estações do ano. De sua união com Zeus nasce Core, né, que vai se tornar-se Perséfone, a rainha dos mortos. A esposa de Hades é filha dela, né, filha de Deméter.
ela é mais conhecida não por ser deusa das plantas e da terra cultivada, mas sim por ser a mãe de Perséfone, a rainha dos mortos, né? A esposa de Hades. Ela é mais bonita que Afrodite, essa mulher. Sim, É. assim, no desenho, né? No desenho que Nessa coisa de beleza, na minha opinião, a Afrodite é bonita, mas ela é mais bonita. É. Mas rapaz, vocês ficam falando mal de Afrodite, viu? A última que falou mal de Afrodite virou Medusa, viu? Gente, Ai, fala mal de Afrodite. Mas Afrodite nem existe. É só mitologia grega. Essa é só Nem mitologia. existe. Mesmo que seja mitologia, eu acho bonita sereia. Mas ainda hoje, 2020, na Grécia, na Iugoslávia, na Península Balcânica ali no geral, ainda as pessoas cultuam os deuses gregos. Eles ainda são cultuados, ainda hoje. Se eu não me engano, na Grécia, a segunda maior religião, depois do cristianismo, é a religião antiga grega, a religião mitológica. Nossa. Adoração a esses deuses. Hades é o deus das almas, dos mortos, do cemitério e do mundo subterrâneo, né? Um dos 3 grandes É o do deus do Olimpo. quê, professor? No Oi? filme Hércules tem isso. Ele é o deus das Cruzeiro almas, azul, né? as almas dos mortos, dos cemitérios e do mundo subterrâneo. Quem comanda é o Hades. Nossa. Ele é um dos 3 grandes. Os 3 grandes, dentro, quando a gente fala de mitologia grega, Zeus, Poseidon e Hades. Deus da terra, Deus do mar e Deus do mundo dos mortos. Então são os 3 principais deuses. Como é o nome dele mesmo? É Hades. Hades. Ele era muito sombrio. Sim, ele é a própria maldade. Toda a maldade era porque vem do mundo. Eu não sei pertence porquê, a Hades. Eu sou a própria cadelinha de Hades, gente. Eu não consigo, eu sou muito mas cadelinha eu dele. gosto desses rituais sombrios, pô. Eu sou muito cadelinha dele. Ó, Não consigo. professor Sofia Nascimento botou aqui no chat. Oi? Hades, Deus dos mortos, resumindo, demônio. E é exatamente isso. Ele é o próprio capeta. Sou muito cadelinha dele, É gente. porque Não a gente tá consigo. Ele é falando de. muito... Lembrem Podem que falar isso. estamos falando. Esses visuais Nós são- estamos falando de mitologia grega. Professor, não Lembrando sei para porquê. vocês, quem entrou depois, um minutinho só, quem entrou depois, coloquem o nome de vocês completo no chat e a turma, porque eu estou fazendo a chamada pelo CIEP. Não esqueçam, colocou o nome e a turma. Lá no Coloquei chat. o nome e a Quem turma. entrou depois. Oi? Eita, eu coloquei o nome e a turma já. Ah, tá ok. Concordo contigo, Ju, que tu botasse aqui no chat. É o capeta. Só pra eu não grego. falar. Só pra eu não falar, por causa que... Deus me livre, fala o nome desse cara. Professor, Ele é um dos 3 grandes, né? Deuses da Grécia Antiga é ele. Tem o deus do Mas é oceano, sério, o deus de professor, ele é manter na terra. muito lindo. Oi? Só quem assistiu Descendente sabe. Eu sou a própria cadelinha dele, mano. Oxe, Ele é muito... não. O Hades é bem... O Hades, ele... Ele é muito fofo na última cena dele com a Mal e o Ben, mano. Ele é muito fofo. Vamos para o próximo eu deus. ri muito. Dionísio. Ele tem mais bonzinho. Ele é mais bonzinho. Dionísio. É o deus das Oi? festas e do vinho. Deixa eu falar. Fala. Assim, o Deus Dionísio, ele falou ele na aula de artes. E ele, tipo, ele era o deus do vinho, o deus da festa e tudo mais. Isso é o deus da farra, da loucura, do vinho, das festas, Dionísio. Ele E é também, o mais profano da mitologia. Ele é o deus mais profano. Isso. Tudo que for profano dentro da mitologia está associado a Dionísio. Deus da farra, da loucura, da festa. Oi? E a professora de artes disse que teve, quando surgiu quando o teatro antigamente na Na Grécia Antiga. A gente vai falar na próxima Grécia aula do Antiga. teatro também, o teatro grego. aí teve um homem que se caracterizou do deus Dionísio e teve a coragem do mundo para falar, toda a coragem do mundo para falar, eu sou o deus Dionísio.
É coragem, né? A gente vai Porque falar antigamente, depois. meu filho era Aí muito. agora, a gente já falou dos 12 deuses. Os 12 deuses a gente falou. Zeus, Hera, Poseidon, Ares, Apolo, Artemis, Atena, Afrodite, Hefesto, Demétria, Hades e Dionísio. Sereias. Não, as sereias são seres mitológicos, a gente está nos deuses. E dentro do Olimpo também morava Professor, um deus que você não já está falou no... sobre sereias? Oi? Não, pode falar, depois eu falo. Ela tá perguntando Tem se o Hermes. vocês já O Hermes falaram. morava lá também. Só que ele não é considerado um dos 12 grandes. Ele era o mensageiro dos deuses. Filho de Zeus com a deusa Maia. Ele era esperto e rápido, estava sempre a serviço de Zeus. E também conduzia a alma dos mortos até o mundo de Hades, né? O submundo de Hades. Quem conduzia as pessoas lá era o Hermes. Então vejam só. Na mitologia grega, existiam mais de 1000 divindades, mais de 1000 deuses diferentes. A gente está falando dos 12 grandes, que moravam no Olimpo, junto com Hermes, né? Monte Olimpo, maior monte da Grécia, que morava, né, todo o povo grego. Deixa eu mostrar para vocês agora a história de Prometeu, que é bem interessante. Vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar outra coisa com vocês agora. Professor, naquela hora que Júlia falou, ela estava perguntando se a gente vai falar sobre as sereias, mas antes dela entrar, a gente já falou. A gente já falou das sereias. Ah, poxa. Quem tá apresentando? Ah, professor. Apareceu. Apareceu. Depois eu falo sobre as sereias contigo no privado do WhatsApp, Júlia. Tá certo. Eu queria que vocês, por favor, todo mundo até, eu vou desligar aqui o microfone. Aí vocês dizem pelo chat se vocês estão vendo ou não, tá certo? Se vocês vendo, tu vai ver, mas se vai escutar o áudio ou não. Tá ok? Uhum. Tá. Deixa eu desligar aqui. Estamos vendo, professor. Não, eu sei que eu tô procurando aqui para desligar. Detalhes da reunião, beleza. Achei. Agora sim. Aí vocês vão dizendo agora se vocês estão escutando ou não. Tá bom. No chat ou no microfone? No chat. Apareceu para vocês? Prometeu? Sim. Não tá saindo som não, professor. Sim, mas não tá Não tá saindo som, não? Não tá saindo som, não? Tá a imagem. Pronto, beleza. Vou botar o som por aqui para todo mundo escutar. Um minutinho só, que a gente vai... iFood. Os comercial do YouTube, que é chato pra caramba. Pensa num negócio que eu tenho... Eu sei. Todo mundo tem ranço por isso. Também, morro de raiva. Por causa Vê agora, se vai pegar. No YouTube. Agora vai. Se a gente escutou o negócio do iFood, Aí fica pior. nada. Agora tá. Peraí, que a voz tá saindo diferente. Deixa eu voltar do início. E aí vai agora. Espero que sim, né? Eu também. Anitta, desliga o microfone.
saindo. Prometeu é um titã quase tão antigo quanto o próprio tempo. Ele não se opôs a Zeus durante a Guerra dos Titãs, e por isso escapou de ser aprisionado no Tártaro. Após o fim do conflito, Zeus ordena que Prometeu e seu irmão Epimeteu sejam responsáveis por criar os diversos animais que povoariam a Terra. Epimeteu moldava todo tipo de criatura, enquanto Prometeu coordenava todo o processo de produção. A cada animal foi dado um talento. Às aves foi dada a capacidade de voar. Ao elefante foi dada uma força descomunal. E assim foram sendo distribuídos os talentos. Eles haviam deixado o homem para o final, já que queriam fazer algo especial. Contudo, após moldar o homem a partir do barro, perceberam que todos os talentos já haviam sido gastos. Prometeu apresentou sua obra à deusa Atena, que se encanta com o ser criado pelo Titã e decide abençoá-lo com um sopro divino. E assim surgiu a humanidade. Contudo, Prometeu não estava satisfeito com o resultado. Ele queria que o homem se destacasse de todos os outros animais. Mas o que via não passava de um macaco com menos pelos e um pouco mais esperto. O homem vivia em cavernas, fugindo de todo tipo de animal, vivendo das frutas que caíam no chão e com um temor absoluto da escuridão. Atena aconselhou Prometeu a presentear o homem com fogo. Então, durante a noite, o Titã se dirige ao carro do Sol, que estava estacionado esperando a alvorada, e acende a tocha que seria entregue à humanidade. Após dominar o fogo, o homem passa a se desenvolver rapidamente. Armas e ferramentas são criadas, e assim o homem começa a dominar a natureza. Agora sim, Prometeu estava satisfeito. E ele era visto como o benfeitor da humanidade. Vendo o florescer desta nova criatura, Zeus decreta que eles deveriam honrar aos deuses e oferecendo sacrifícios. Prometeu intercede em nome da humanidade para evitar que sua criação seja explorada. Prometeu tinha uma mente afiada e elaborou um plano para ludibriar Zeus em prol da humanidade. Ele pede para que seja sacrificado um touro e separa o produto do sacrifício em 2 montes. Um era menor, mas lá estavam as melhores carnes cobertas pelo couro do animal. O outro monte era maior, mas continha apenas ossos e miúdos sem serventia. Porém, estavam envoltos em gordura, o que dava um belo aspecto à oferenda. O ardiloso Prometeu sabia que a ambição de Zeus faria com que ele escolhesse o bolo maior. E assim, o homem poderia ficar com a melhor parte. E foi o que aconteceu. Ao perceber que foi enganado, Zeus fica furioso com os homens que tentaram ludibriá-lo e decide retirar o fogo das mãos da humanidade. Sem o fogo, o homem passou a regredir. Eles voltaram a ser atormentados pela escuridão e o frio, e não mais podiam cozinhar seus alimentos. Indignado, Prometeu decide roubar novamente o fogo sagrado e devolvê-lo ao homem. E novamente, o desenvolvimento da humanidade volta a florescer. Contudo, o brilho das chamas durante a noite chama a atenção de Zeus. Furioso, o Deus Supremo decide que Prometeu não escapará impune por sua insolência. Ele o aprisiona em um rochedo no Cáucaso e determina que uma terrível ave ficará responsável por devorar seu fígado, lhe causando dores terríveis. Prometeu era um titã imortal. Por isso, após ter seu fígado dilacerado pelo odioso pássaro, seu órgão regenerava, apenas para ser devorado novamente no dia seguinte. O Titã permaneceu neste castigo por muitos e longos anos de sofrimento. Foi quando Zeus desceu à terra e lhe ofereceu a liberdade, caso escondesse do homem o conhecimento sobre o domínio do fogo. Como benfeitor da humanidade, Prometeu rejeita a oferta do Deus e decide se sacrificar por sua criação. Séculos de tortura se passaram até que o grande herói Hércules matasse a odiosa ave e rompesse as
correntes que prendiam o titã ao rochedo. Muito massa, muito massa. Bom, pessoal, essa é a explicação dos deuses, Amém. a explicação grega para a construção do homem, né? Alguém bate palma, Nós fomos gente. criados por Prometeu. E aí vai falar toda a questão mitológica, como a gente foi criado, por que foi criado essa disputa de Zeus com Prometeu. Deixa eu voltar de novo lá o slide. Mitologia. Ok. Apareceu de novo o Professor, isso é só slide? uma teoria, né? Não, essa é a maneira pela qual os gregos explicavam o nascimento da humanidade, o florescer da humanidade. Então é só uma teoria. Sim. Eles explicavam dessa maneira como se deu a criação da humanidade. Ok. Já falou de Hermes, o mensageiro do rei, a criação do homem, né? Eu já falei para vocês, mostrei o videozinho para vocês da criação do homem, de Prometeu. E como a maior parte, né, dos povos antigos, os gregos acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Sua crença era livre para cada divindade e seus cultos tinham como finalidade proteger sua casa, sua cidade e sua família. Principalmente essa era... Cada família normalmente tinha, assim como as cidades, tinha uma divindade protetora, tinha o seu Deus protetor. A atividade. Alguém ficou com algum tipo de dúvida? Não. Acho que esse aqui é um dos assuntos que eu Não. tenho um pouquinho de dificuldade. Oi? Acho que esse é um dos assuntos que eu nunca tive dificuldade. Eu nunca tive dificuldade, não. Até agora eu não tive dificuldade. Pronto. Aí a primeira questão. Na mitologia grega, quem governava? O céu, o mar e o mundo dos mortos. O céu. Professor, O céu. é pra casa ou é pra fazer agora? É para casa. Eu só vou ler. Quem governava o céu era O quem? céu. Deus. Zeus. Quem governava o Deus, mar? só que era o céu. Ah, Poseidon. Hades. O mundo dos mortos era Hades. Isso. O céu era Zeus, o mar era Poseidon e o mundo dos mortos, Hades. Segunda questão, vocês vão falar o nome de 3 heróis da Grécia Antiga. Eu falei na... Aquiles. Aquiles, Hércules. Percy Jackson. Jackson. Ah, não. Não, Percy Jackson Esse não. passeio eu não vi, não. Eu não vi os heróis, Percy não. Eu Jackson não vi os é uma heróis. história. Não é um herói Eu não mitológico. vi. Eu não vi isso todo mundo, eu cheguei atrasada, mas só que da próxima vez eu chego. Professor? Tem Perseu, Teseu, Poseidon, Zeus. Orfeu. Terceiro, como se chama o monte que é a morada dos deuses? Monte Olimpo. Monte Olimpo. Na mitologia grega, quem criou os homens? Prometeu. Prometeu foi quem criou os homens. E a quinta questão, vocês vão pesquisar sobre os 12 trabalhos de Hércules. A gente já viu um dos trabalhos dele, que foi matar, né, a águia que castigava Prometeu. Tá certo? Daqui a meia horinha vai estar o trabalho, vai estar no Classroom de vocês essa atividade, outra atividade e os textos e a aula online. Beleza? Para vocês todos assistirem. O slide tá Oi? Tarefa pra mim, professor, e não só pra mim, mas como pra todo